Começando mais um Moda Importa e este é o Moda Importa número 99. Estamos pertinho do nosso centenário por aqui, então muito obrigado a você que nos escuta, que nos espalha, que nos assiste, dá pra assistir, né? Pra quem não sabe disso, estamos no YouTube, no Spotify, nos seus arredores, com imagens também, todo o programa tem uma imagem minha e da Marcela por ali, e hoje é um programa especial, você já leu ali, sabe que a gente tá recebendo uma convidada, enfim. Muito obrigado a Nelly Produtos de Limpeza, que tá com a gente com seus níveis de assinatura. Aqui o de casa é o mais pesado possível, né? A nossa assinatura aqui é a que mais vem produtos, enfim, né? Muito obrigado. Muito obrigado também ao Grupo IESA. Estávamos num papo animadíssimo aqui sobre carros, né? Sobre a sustentabilidade dos carros elétricos, enfim. E o Grupo IESA tem marcas com carros elétricos, né? GWM, BYD, Volvo, Nissan, Mini Cooper... Fiat, nossa, quase todas elas eu acho que já tem, né, o seu carro elétrico, Renault, né? Renault Kwid, né? É o Kwid, né? O Kwid, tem um Kwid que é elétrico. Tem um Kwid elétrico, a gente gravou. E, inclusive, agora, aproveitando um gancho, Cris, nossa convidada, o Luciano sai de uma era de dirigindo motos pela cidade. 18 anos. Atravessou, nós não apresentamos ela, calma aí, foto dos patrocinadores. Não, eu sei, mas eu só queria puxar esse link. Calma, que também está com a gente, KTO. KTO.com, fazendo uma revolução na vida do Moda Importa, porque eles forçaram, primeiro eles entraram no consultório sentimental com a gente, segundo, eles forçaram a Marcela a misturar esportes, que é a grande pegada da KTO, né, com moda, e ela tá conseguindo. Ela está conseguindo provocar e conseguiram, né? Uma provocação boa, né? E também com a gente, Macrosul Móveis. Esta mesa aqui é Macrosul. Aqueles sofás ali, ó. Aqueles ali, ó. São da Macrosul. Enfim, a mesa tá bagunçada por minha culpa, né? E é como eu gosto de trabalhar. Marcela não gosta, mas é o toque dela que vai lidar com isso aí. Macrosul Móveis, vai no Instagram. São móveis de altíssima qualidade e de design de altíssima qualidade. Agora sim, Marcela, adentre com a nossa convidada. Eu queria, então, apresentar. Estamos com Cris Maggi, à frente do marketing do Iguatemi Porto Alegre, nosso grande parceiro aqui, com quem já fizemos diversas ações, e com quem, Cris, segundo o Luciano, é a minha segunda casa. Ele diz, pelo menos 2 vezes por semana tu tá no Iguatemi, porque faz lá no Iguatemi, porque faz isso. Não, 2 vezes por semana, Cris, 2 vezes por semana, tu liga pra Marcela e pergunta o que tá acontecendo. Não, aonde tu tá? Ontem ela passou o dia aí, pertinho de ti, Cris. Aí o dia inteiro. Mas sabe... mas veja só, Cris, isso é para também, eu acho que é legal a gente mostrar o quanto tem marcas, entidades, né, nomes, assim, que viram parte da vida da gente. Sim. O Iguatemi recém fez 40 anos, a gente esteve presente, aliás, nas celebrações de um jantar maravilhoso que vocês fizeram para comemorar essas 4 décadas. Vários jantares, né? A gente teve foram vários, né? Sim, no jantar, né, de abertura para a imprensa. Tu foi em todos? Não, pior que não, né, gente? A gente trabalha bastante. Eu acompanhei alguns, mas eu não trabalhei deu pra ir em todos. De fato. Sim, do que de fato aproveitou. Consegui comer um pouquinho aquele menu maravilhoso, né? Não, e foi legal que além da gente rever a história, vocês tinham uma exposição montada com todos os movimentos, né, as expansões, tudo que o Iguatemi cresceu e evoluiu nesses 40 anos, mas é legal porque a gente revê coisas da nossa própria vida. E aí tem esses lugares que eles ficam, que a gente cria um vínculo muito por conta dos hábitos das nossas famílias, né? E a minha mãe sempre fez muita coisa no Iguatemi, sempre foi uma pessoa que procurava resolver, continua procurando, como continua indo, ontem eu estava com ela no Iguatemi, não sei o que lá no Iguatemi tem, era o shopping do coração, era o shopping que a gente ia quando precisava ver alguma coisa, quando ia almoçar, e a gente vê a gente reproduzindo isso com nossos filhos. Então, para além de qualquer parceria comercial, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com resolver coisas. Esses dias, uma grande amiga minha que não mora mais no Brasil veio e me disse, tu que é garota propaganda do Iguatemi, me diz o que é para criança lá. Aí eu falei... Olha, eu vou te dizer, tem isso. Agora a Vila Molusco, ela falou, meu Deus do céu, eu não sabia que tinha tudo isso. Então, assim, de verdade, faz parte do nosso dia a dia. E a gente queria que tu viesse aqui contar pra gente um outro lado, que é o lado que pouca gente vê. Para além das vagas de carro elétrico, para além das lojas, das expansões, das mudanças. Do Voa Parque. Do Voa Parque, da Vila Molusco, da programação especial de Dia dos Pais, da programação de Dia dos para além dos muitos movimentos, né, que estão ao alcance do público. A gente sabe que o Natal, que agora vem Dia das Crianças, e sim, a gente vê também as lojas acompanhando, né, esses movimentos, se atualizando, sempre em reforma, sempre com alguma novidade. Para além disso, as ações e toda uma
demanda que tem por trás das câmeras, né, que vocês têm de bastidores, tanto com entidades sociais quanto com sustentabilidade. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho disso, apresentasse pra gente, lógico, de forma verbal, né, mas um pouco do relatório que vocês prestam e de como o Iguatemi está se movimentando. Perfeito. Bom dia, Primeiro, boa tarde, Potter. boa noite pra ti. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero agradecer, Potter e Marcela, e o convite, tá? Esse espaço para a gente falar um pouquinho, então, da nossa segunda casa, então, né, Marcela? Sim. Que Minha e honra tua. ser a segunda casa. Então, assim, gente, né? Eu acho que a agenda ESG ela tá bastante em voga agora, né? Acho que tanto o Brasil, o mundo está tomando consciência de que é imediata a necessidade da gente realmente fazer alguma coisa pela nossa maior casa aqui, né? Que é o nosso planeta. Não só em questões de meio ambiente, mas em questões sociais também, em questão de governança. Então, eu vou começar um pouquinho pelas questões ambientais, tá? Que é uma coisa que Que é não muito pega, né, Cris? bacana. Assim, vamos lá, o shopping é um lugar de muitas pessoas, é um fenômeno de sucesso no Brasil inteiro. O brasileiro gosta de shopping, né? Só que o shopping é um monte de lojas, um monte de marcas, a gente sabe que as marcas contam essas histórias, né? A Hering consegue contar a história dela, enfim, né? Agora, entender que o shopping também pode ser assim é uma quebra boa, por isso, sabe? Por isso que essa provocação aqui do Modo Importa, assim, né? O que que o shopping também pode fazer? Né? Porque ele não é só um compêndio de lojas que vivem ali nele, né? Enfim, então, eu acho interessante de pensar nisso, sabe? Dessa quebra. O que que o Iguatemi de Porto Alegre faz para isso também, para essa pauta? Não, eu agradeço esse gancho, até porque às vezes as pessoas entendem o shopping como o avesso de sustentabilidade, né? Que acham que, nossa, o movimento, né, de comprar e tal, ele só vai gerar resíduos, etc. E não precisa ser assim. Inclusive, eu sou super fã de um livro que chama Capitalismo, Consciente, que foi, me perdão, eu esqueci, o nome do CEO do Whole Vai Foods, falando que eu busco. que ele traz muito isso, assim, existe como ter uma relação de ganha-ganha. Capitalismo é o nosso sistema, mas existe uma forma da gente fazer onde tanto a sociedade quanto o próprio meio ambiente, ele pode ser preservado, né? Então, eu sou exatamente muito obrigada. John Mack, é sensacional esse livro, assim. Então, acho que esse é um ponto de partida, assim, o shopping, ele pode ser sinônimo de também atitudes sustentáveis. Então, eu vou contar a primeira coisa, assim, do Iguatemi que pouquíssima gente sabe e que é bem importante, que é sobre o lixo. Então, Sim. como é que o Iguatemi trata do lixo, né? Assim, então, isso é Só, bastante... só uma questão, Por... Cris, assim, nos dá um briefing, assim, a gente está falando de um shopping gigantesco, como eu falei, que tem 40 anos, quantas pessoas passam por dia ou por mês, enfim, pelo Iguatemi? Que tem de Porque lixo, o que que é que feito, tem enfim, que para a gente tamanho é esse? conseguir mensurar o tamanho desse lixo, entende? Nossa, a gente tem em torno, assim, vai de fazer uma média total de 2 milhões de pessoas por Mais que mês, Porto assim, Alegre. passando por aqui. Realmente o nosso fluxo é bastante intenso, ou seja, Nossa. é natural que a gente tenha bastante produção, né, de resíduos. O Sim. importante é como se trata isso. Então, a primeira coisa que eu queria contar, assim, é que a gente tem, Marcela está super convidada, Potter também, a gente tem, inclusive, uma usina de reciclagem dentro do Iguatemi. Não sei se vocês Nossa. sabiam como Não. é que funciona. Quem opera é a Juntapel, que é uma Uhum. empresa especializada na gestão de resíduos. Como é que a gente faz, então? Chega lá, o nosso lixo, ele é gerado principalmente não pelo shopping, mas pelos consumidores, né, de praça de alimentação, etc., e pelos próprios lojistas. Então, esse lixo, ele chega lá, ele é separado, totalmente separado, e a gente consegue daí ver qual é o percentual que a gente consegue reciclar, que é o mais importante. O Uhum. restante, que é de quanto menor o percentual, melhor, ele vai para aterro sanitário. Então, inclusive, o Iguatemi tem uma meta corporativa de percentual de resíduos que vão para reciclagem, tá? E a gente está cada vez evoluindo mais. O que acontece com os resíduos que vão para reciclagem? Resíduos orgânicos, por exemplo, eles viram adubo. Então, eles Sim. são vendidos, né, para cooperativas e tal, que conseguem ter uma renda em relação a isso.
Os resíduos plásticos ou de papelão, eles são reciclados e tem muitas empresas que fazem outros produtos a partir desse resíduo. Por exemplo, empresas que reciclam plástico conseguem fazer baldes, conseguem fazer pás, enfim, cabides, N outras coisas para que o ciclo do produto ele continue, ele não acabe, né? Eu vou lá, compro um plástico e depois jogo no aterro e o aterro polui todo o ambiente. Então, assim, a gente já tem um percentual bastante interessante de reciclagem né, desses resíduos que estão aqui no shopping, e a gente cada vez mais está aumentando, e só o fato de ter uma meta corporativa, né, todo mundo corre atrás para a gente conseguir, de fato, cada vez mais, como eu disse, é uma jornada. Toda empresa tem para melhorar, mas a gente está muito atento e cada vez mais a gente está focado nisso, né? A gente faz treinamento com os lojistas também, tem o selo verde, então, e tudo isso é auditado por uma empresa também que vai nos dando relatórios mensais para a gente sempre ir acompanhando a evolução disso. Cris, Então, esse é uma das temas. eu não sei se é natural, assim, é normal para grandes shoppings passar por ele por mês mais do que a população da cidade, né? Porto Alegre tem uma particularidade também, que tem uma região metropolitana gigantesca, né? Enfim, bom, vamos lá, eu sei que passam por Manhattan mais gente do que vive em Manhattan, né? Nova York. São Paulo é uma megalópole, então tá tudo meio que misturado, então tem shoppings por região mesmo, né? Na verdade, o Iguatemi, ele soluciona a vida de uma cidade inteira e de várias cidades em volta. A sua cidade de Novo Hamburgo, né? De Canoas, de Alvorada, para resolver a sua vida no Iguatemi. Dito isso, tem em cima dessa pauta ainda de saber lidar bem com lixo, dos espaços, tem um shopping modelo no mundo, tem o melhor shopping do mundo, né? E pergunto se esse shopping também tem milhões de pessoas passando por mês ali, né? Vocês têm, assim, o modelo, tá na cidade tal e o shopping tal, tem isso? Existe isso ou não? Olha, sendo bem honesta, eu não sei se dizer se tem o shopping. Eu acho que a gente não fica olhando para um shopping e sim para empresas. Como eu falei, a Whole Foods é um exemplo que eu Baita particularmente exemplo. gosto muito. Por quê? Porque tem a questão de priorizar os produtores locais, tem uma questão também de tratamento de todos os processos recicláveis. Então, eu acho E é uma a delícia gente. estar lá dentro, né? É tipo Guatemi. É Não, legal estar no Whole Foods. é maravilhoso estar lá, né? Inclusive, eu acho que tem próprios lojistas também, que a gente aprende muito. Tem grandes lojistas do Iguatemi aqui que já estão com Tô louco pra práticas perguntar o ranking, Marcela, mas eu não vou fazer sacanagem com a Cris. Qual é a loja super que é melhor bacanas. lida, que é o selo verde mesmo? Que não vou fazer isso, não vou. Não, a gente não tem um ranking, tem os Mas tu lojistas sabe que qual é a melhor participam loja, né? Mas tu sabe qual é a melhor. Não tem o ranking, mas tu sabe, né? Você tem que seguir o exemplo Não, dessa loja aqui. Ela faz tudo não, pior que certinho. não. São as pessoas aderentes à separação correta do lixo, não tem ranking, mas eu digo até em outras práticas sustentáveis, né? A gente vê a própria Renner com a questão do repassa, a gente vê a Leves com a questão da redução da água nas suas coleções de jeans. Então, mesmo dentro, né, ainda da pergunta de quem são os nossos bentes, assim, acho que tem o próprio mercado de uma forma geral, não só de shopping center, nos inspira e nos incita a cada vez mais se movimentar. Uma coisa que eu acho importante colocar daí é a Iguatemi SA, né, a qual a gente faz parte, não a Iguatemi Porto Alegre, comprou a etiqueta única, que é um modelo, né, de utilização de second hand, e isso também é uma prática sustentável, é uma forma, né, modelos novos de negócio que aumentam o ciclo de vida do produto. É muito holístico esse assunto, né? Então, acho que é essa visão que a gente tem que ter, não só na questão do lixo, mas como a gente utiliza novos produtos, como a gente, por exemplo, no nosso evento Cubra o Mundo de Verde, a gente utiliza parceiros locais para que não tenha transporte aéreo, porque o combustível utilizado é muito poluente. Então, assim, é um assunto bem denso e é importante a gente estar atento, né, dessa forma mais sistêmica, mais holística, para, de fato, ser uma empresa preocupada aí com
as questões ambientais e sociais também, que é Sim. outro ponto que a gente É, cuida bastante. Isso que eu ia, antes da gente entrar nas questões sociais, porque também a gente conseguiu ver de perto isso, né, quando fizemos o Natal do Bem, o ano passado, junto com vocês, mas assim, ainda falando sobre esse caminho de mercado, para quem avalia, está sempre prestando atenção nesses movimentos no ramo da moda, falando especificamente no vestuário, que vocês têm muitas lojas, né, grandes representantes, a gente vê muito claramente que este é um caminho que está sendo trilhado, tanto para as lojas físicas, para como as lojas se apresentam, para o que essas lojas oferecem, seja para a forma como a loja está redimensionada, a própria Renner do Iguatemi acabou de passar por uma grande, está passando ainda, né, mas está por uma reforma que reflete Tá muito pronta já. disso. Tá pronta? Eu achei que o terceiro andar ainda tivesse, mas assim, vi toda a estação ali de recebimento da repassa, coisas que a gente vê em grandes grupos ao redor do mundo. Lá em 2021, a gente foi para o Web Summit em Lisboa e eu lembro que o representante da H&M veio falar sobre as máquinas e as ferramentas que eles tinham para receber essas roupas de volta dentro das suas próprias lojas. Agora a gente está vendo isso acontecer no Brasil, dentro dos shoppings. Como tu falou, o Iguatemi S.A. adquirindo, né, presença nesse mercado de moda circular, de upcycling, a gente conseguindo ver isso nas suas lojas. Isso como que eu vou te dizer, uma orientação do shopping para as suas lojas, ou isso vem das lojas para vocês? Vocês conseguem ver o que as lojas estão trazendo mais, ou é como tu falou ali, uma orientação lá na frente para que todas as lojas andem nesse caminho? Como é que tu vê, sabe, isso se refletindo nas lojas que são clientes de vocês? Acho que é uma via de mão dupla, entende? Acho que tanto o shopping, óbvio, acha muito interessante quando vem um lojista que tem essas questões, porque o público também está pedindo, né? E é o que Sim. mais quer um shopping do que ter público, né? Comprador e tal. Então, eu acho que é das duas formas, é tanto o shopping que busca e como as lojas também que estão buscando as redes cada vez mais, porque eu digo, não é tendência, é pendência, né? Hoje em dia, a questão da sustentabilidade. Então, acho que realmente é um caminho sem volta, e eu acho que cada vez vai ficar mais default, assim. Hoje em dia, a gente trata ainda como ser uma coisa meio que extraordinária, tu ter práticas super sustentáveis, ou um selo verde, a gente vê uma Natura, me lembrei, né, também, que é lojista nosso. Eu acredito que cada vez mais isso vai ser uma exigência do público, saber a origem do produto que está comprando, saber quais são as práticas responsáveis da empresa. Então, na minha opinião, isso é um caminho, tanto em relação aos lojistas, quanto em relação ao próprio shopping, né? O que o shopping está fazendo em termos da agenda ESG e o que os lojistas que estão inseridos dentro do shopping também estão fazendo. Então, eu acredito e espero de verdade que isso seja cada vez mais uma prática obrigatória, né? E não uma tendência ou alguma coisa assim. Porque parece superficial, né? Quando a gente fala é uma tendência. Gostei dessa colocação, é uma pendência, porque quando começa a vir do público, e como já vem, o Luciano disse que a gente não tem que falar, talvez tu já tenha ouvido ele falar aqui no Moda Importa, que ele disse que a gente não tem que usar a palavra sustentabilidade para nada, porque afasta as pessoas. Quando tu começa a dizer que a marca é sustentável, e eu posso estar falando de uma super marca internacional e dizendo que ela tem uma ação sustentável, ele diz, não fala assim, porque isso afasta, Dá cria o um exemplo, ranço. fala o exemplo. Dá o exemplo. Não, eu ia falar de Nespresso, nem para não falar de roupa, tá? Não. Eu digo pra ti o seguinte, assim, eu prefiro não falar que tu é sustentável e só contar a historinha de alguma coisa. E dar o exemplo, entendi agora, sim. Tipo assim, Por esse dia a gente exemplo, falou que... Tem rótulos, né? a gente, Exato, a gente vê um mercado Malve que sofre... fez um moletom com sobras de tecidos, blá, blá, blá. Né? Eu não falei em nenhum momento que ela é sustentável. Assim, sabe aquele moletom da Malve? Aí a pessoa se olha assim, sério? É o desafio. Né? Eles reutilizaram todos os fios, fizeram um moletom que tem 80% dessas fibras recicladas, etc. Mas a gente sabe também o quanto isso é difícil para as marcas. E aí também fica a coisa como pendência. Porque só tem esse caminho. Eu vejo apenas como esse caminho. A gente não vai conseguir consumir de outra forma que não assim. Então, fica esse próprio desafio da marca se adaptar, seja o shopping, seja a marca como um só, mas eu acho que fica também do público, né? Saber o que tá comprando, saber em que tipo de loja tá indo. Cris, vocês sentem isso? E assim,
a galera da minha idade, 44 anos, mudou, ou é o novo público do Iguatemi que tu sente que pede isso? É a Não, geração que tá chegando, ou tu conseguiu ver uma mudança na cabeça das pessoas mais velhas, digamos assim? Aham. Olha, o que as pesquisas dizem assim é que independente da faixa etária, é claro que os mais jovens têm uma consciência maior, porque Uhum. talvez também pegaram um Isso, mundo desde com o uma início, né? urgência maior. É, Mas assim, cada também. vez mais pesquisas mostram do quanto as pessoas de fato elas valorizam a questão da sustentabilidade, tentam entender qual é a origem do produto, né? Uhum. Se enfim, foi produzido de forma responsável. Eu Sim. acredito que não é uma questão só geracional. Acho Que que bom. muitas das pessoas estão tomando uma consciência e a Marcela tocou num ponto importante, assim, acho que ao longo do tempo a tecnologia para a gente conseguir soluções sustentáveis que sejam mais baratas, porque muitos produtos sustentáveis começaram sendo muito caros, porque Uhum. realmente, para rastrear uma cadeia de algodão, etc., precisa de uma super tecnologia. Daí o mercado vai avançando, vai conseguindo, né, Claro. solucionar as questões de forma mais fácil, e isso vai tornando mais amplo e mais fácil para todo mundo aderir. Eu acho que o ponto é assim, ó, antes feito do que perfeito. É como eu falei, o Guatemi ele tem uma jornada ainda para fazer, mas começar a Claro. jornada. A gente precisa, né? Como eu falei, assim, a gente ainda tem um percentual que vai para o aterro. Tem, mas a gente está reduzindo a cada mês, e eu acho que é essa consciência que a gente precisa ter, e eu acho que é isso que as empresas precisam fazer, é tomar os primeiros passos, é o fazer o que está ao seu alcance e ir evoluindo, porque eu Uhum. acredito que ao longo vai ficar mais fácil ser sustentável, porque a gente vai ter mais tecnologia, a Claro. gente vai ter mais recursos na nossa mão para que as empresas de fato trilhem esse caminho. Mais Cris, informação, né? E Também. mais informação também. assim, vamos lá. 2 milhões de pessoas passam na média. Eu imagino que dezembro deve ser 747 milhões de pessoas que passam pelo Iguatemi. Nossa, é muita É, gente. vocês vão ter que cavar É mais bem uns uma média, né? É 200. claro que existe uma sazonalidade, Claro. Sim, novembro e sim, dezembro explode, né, sim. aqui. Enfim, ah, são 2 milhões de pessoas, mais a Marcela, que saem de casa para ir lá, né? Num momento onde a gente vê, por exemplo, uma dificuldade no varejo, né? Porque a venda online é muito mais fácil. Muito mais fácil. Vou pegar um exemplo aqui, tá? Livros, eu adoro comprar livro, né? E eu compro muito livro Nota-se, né? eu compro muito livro na internet, mas eu Aham. adoro ir numa livraria, sabe? Como é bom estar dentro da livraria. Então dá o caminho, né, da roça para os comerciantes que estão te ouvindo, para as pessoas que têm uma loja, não só dentro do Guatemi, mas fora também, né? O que fazer para fazer alguém se deslocar, sair de casa, mudar a rotina, enfrentar o trânsito? O que tem que fazer? Por que o Guatemi é um sucesso em tirar as pessoas de casa? Cara, eu acho assim, ó, que na teoria é simples quando a gente entende ser humano, né? Eu acho que um dos grandes, assim, problemas que aconteceram é quando as pessoas acharam que o digital ele vinha substituir o físico. E não é isso. Na verdade, assim, ó, as pessoas e quem, né, estuda psicologia, etc., elas têm necessidade de interação social. Primeira coisa, assim. E a gente veio de um mundo de pandemia que nos restringiu bastante. Então, assim, as pessoas precisam encontrar umas com as outras. Então, por isso que o shopping também é um sucesso. Ponto um, entendendo o ser humano, né? Interações sociais faz parte do nosso DNA. Ponto dois, experiência. Então, Uhum. assim, a pessoa nunca vai preferir falar com uma máquina a falar com um humano, entende? O digital ele veio para mitigar atritos da experiência física, mas, por exemplo, experimentar uma roupa, e a gente vê muito isso, assim, é muito diferente. É claro que o comércio online ele cresceu bastante, mas existem pesquisas que mostram até que existe uma expressão que as pessoas olham com as mãos a Uhum. parte do vestuário, porque tem o toque, tem a experiência de repente tu
ir numa livraria e tomar um café, e ali dar uma olhada nos livros, encontra um amigo, conversa. Então, assim, acho que a grande coisa, que é a grande questão do shopping center é proporcionar experiências, né, com qualidade e ainda tendo a questão da interação social, que é coisa melhor do que encontrar um amigo, tomar um café, e, né, dar uma conversada, etc. Então, acho que isso é importante entender o ser humano e conseguir trazer isso para a ponta, assim. No Acho que timeline, esse é a grande coisa. eu acho engraçado que a linha de vocês de comunicar, de marketing, assim, tem uma pegada que, que eu acho muito carinhosa, que é a seguinte. Lá no timeline da Rádio Gaúcha, que eu apresento o programa com mais dois amigos, uma amiga e um amigo, sempre a mensagem do Guatemi, que é diária de segunda a sexta, não é para dizer para te ir lá comprar uma roupa, para te comprar um celular, para te comprar um vinho, para te comprar flor, para te comprar. Não, não é isso. Vem pro Vila Molusco, vem pro não sei o que caipira, vem pro não sei o que. Tipo assim, sabe? A Vem mensagem não é. viver o shopping de alguma outra maneira. Vem para Tipo dentro assim, desse. vem se divertir, né? Pensando na Uhum. criançada, enfim, né? Eu lembro que teve uma época que a propaganda, a publicidade era de linkar ao pet, né? É comum tu andar com os cachorrinhos e cachorrinhas ali, né? No Guatemi, tá ali passando junto contigo. Não, e inclusive nossos filhos descobriram, a gente, esses tempos, estacionou num lugar que a gente nunca estacionava, e eles descobriram que tem uma creche pet lá. E agora eles querem Exatamente. passar na creche pet para ver os cachorrinhos, ficar vendo os É. cachorrinhos se divertindo Tá. nos brinquedões. E dito isso, Cris, dito isso, já que é um shopping que tem hospital, academia, restaurantes de todas as comidas que você quiser comer. Tá, o óbvio, né? Roupa, calçado, cosméticos, Eletrônicos, banco, sim. eletrônicos. Eu pensei numa coisa que o Guatemi Porto Alegre não tem. E eu não falei nem pra Marcela pra falar pra vocês duas, olhando pra casa de vocês. E eu tenho Conta. certeza com o número que seria um dos maiores sucessos da história do Iguatemi. Ai, meu Peraí Deus. que eu vou anotar, fala aí. O Iguatemi, só falta uma coisa pro Iguatemi. Ah. Motel. Ia ser uma explosão. Ah! 2 milhões de pessoas ali, entendeu? Tipo assim, com tudo em volta, né? Daqui a pouco assim, né? Quero dar uma descansada, né? Tomar um banho de banheira, né? Digo assim, sem ter. Já passou. Tá com a tarde livre. Exatamente. Já passou na cabeça de você? Já teve convite, Cris? Eu faço essa brincadeira pra colocar. Tem coisas que não pode ter no shopping. Tem coisas que não pode ter porque não combinam, não, tudo pode combinar. Porque tem muitas revoluções no Guatemi, né? Tem muitas coisas que ninguém esperava. Uma creche de cachorro, né? Claro. Parque de diversão ali, enfim. Tem algo que não combina, que não pode ter. Tem um hospital. Olha, é que eu acho que assim, ó, a gente é orientado pela questão do comportamento do consumidor. Então, Ok, então tudo pode ter. Se eu falasse em 1983, tipo, cara, vamos colocar um centro clínico aqui, talvez não fosse, né, bem recebido, mas o shopping, eu acho interessante, e até eu tive a oportunidade da gente bater um papo no podcast Perimetral sobre isso. O shopping, ele nasceu quando o consumo era no centro. E aí, Sim. no centro era quente, tinha que caminhar horrores e tal. Então, nossa, Ou é era frio, muito ou tava legal. chovendo. Ou estava chovendo, então, nossa, que legal no ambiente climatizado, onde sempre era primavera, era isso que se falava lá em 1983, tu poder consumir ali. Aí, veja bem, hoje, por exemplo, a gente discute mais como até utilizar os espaços abertos do shopping, porque hoje as pessoas estão querendo viver experiências outdoor. Hoje, o shopping center, ele é muito mais visto como um centro de convivência e conveniência para resolver a vida, né, do que só comprar, até por causa do comércio eletrônico que tu mesmo citou. Então, eu acho que a gente nunca pensou num hotel. Num motel. É claro que existe, né, um departamento que a gente chama de mix, que vai entendendo, o shopping tem um posicionamento e tal, mas, né, para ver, ter uma coerência, mas quem rege hoje, né, o mix do shopping é o consumidor.
Creche, eu tinha há algum tempo, o cachorro não era permitido no shopping. Sim. Se hoje a gente vê o índice de famílias que têm pet, como é que eu vou deixar de fora? Também é meu público. E oferecer, de fato, uma experiência pet, né? Não é só colocar uma plaquinha. Nós somos pet friendly. Tem um espaço que o cachorro pode se divertir. A gente tem uma coluna, que até um piloto para o Brasil inteiro, que tem saquinho, que tem ali lencinho umedecido, tem um carrinho que a pessoa pode gratuitamente. Eu tenho que ser orientada pelo consumidor. Então, acho que é isso que nos rege mesmo. Legal. E só para complementar, assim, Cris, eu fiquei Isso pensando explica agora muita coisa. justamente. Não, e sobre ser isso que se tinha, né? Um templo de consumo, ir ao shopping é consumir. O Luciano brinca aqui comigo, tu vai 2 vezes por semana, porque realmente tem um quê de resolver a vida. Pra fazer as unhas, Cris. Tu vai Não, ter, é o pra sucesso fazer as completo. unhas é a cada 14 dias. Não, Mas enfim, cada 4. tá. Não, vamos lavar aqui, falar do meia hora, lá, cliente do Iguatemi, não é isso, tá? Mas uma questão de conveniência, de botar tudo no mesmo lugar. Porque eu sei que se eu vou lá para fazer a unha, né, eu tenho um tempo, eu sento, depois eu posso marcar uma reunião num café, eu posso resolver uma outra coisa, comprar o presente que falta e voltar para casa. Posso não Pode comprar ir na nada. academia, pode fazer exame, Academia eu faço menos, exame Se eu vacinar. faço mais. Vacinar os guris, como a gente faz. vacinar. Mas eu queria falar justamente dessa visão e que tem a ver com as práticas sociais que vocês têm também, no sentido de Sim. o shopping não ser visto como o templo do consumo. E eu sei que não é um caminho que seja trilhado para, nós não queremos essa imagem, porque lógico que todo mundo vai e compra, e isso é o que mantém o shopping funcionando, mas de ter esse momento de outdoor, de sentar num lugar que seja lá fora, de poder curtir De ajudar um pouquinho. entidades, né? De pegar isso e Exatamente. deslocar para essa imagem, para aproveitar que tem 2 milhões de pessoas ali e essas 2 milhões de pessoas podem ajudar entidades, como acontece muito nas campanhas de Natal. É isso que eu queria linkar. Da onde vem esse e o quanto o Iguatemi faz para isso, porque eu acho que é importante a gente lembrar, sabe, que por trás de tudo que acontece ali, se devolve, né, de alguma maneira para a sociedade. Com certeza, e para mim essas são as premissas que a gente estava falando do capitalismo consciente, entende? É uma troca, não existe só ganhar, ganhar, ganhar e não fazer nada, principalmente na comunidade que tu está inserido, Exato. né? A primeira coisa nossa, é um projeto que eu tenho muito orgulho de falar, que desde a sua inauguração, se eu não me engano, foi 2007, a gente é mantenedor de uma escola de educação infantil, que é aqui na Redondeza, que é a Jardim Ipiranga. E essa escola, ela atende, então, pessoas carentes ali da comunidade. Ela atende 170 crianças, se eu não me engano, agora, proporcionando educação, etc. Então, a primeira coisa, né? Se a gente está nesse entorno, o que a gente pode fazer por esse entorno? E a gente ajuda sistematicamente muitos projetos sociais, porque eu acho que é uma forma que a gente tem, é justamente usar a potência do Iguatemi como um lugar onde tem muita gente que tem recursos para fazer com que essas pessoas olhem também, né, para essas instituições que precisam, iniciativas, essa é a parte social que a gente fala, né? Então, um dos projetos que eu mais amo é o Natal do Bem, que a gente fez o ano passado, e a gente criou uma mecânica que era diferente. A gente pensou assim, a gente investe milhões na decoração de Natal. A decoração de Natal do Iguatemi virou já meio ponto turístico da cidade, né? As pessoas, quando é que vai começar a inauguração? Sim. E a gente pensou isso, assim, gente... Porque, assim, todo mundo se diverte, a gente realmente se dedica muito. Por que não a gente pegar e cobrar um ingresso solidário de R$ 2, que vai direto para as instituições, não passa pelo Iguatemi. Pix direto. Pix direto, a gente colocou um monte de caixas ali, podia ser cartão de crédito, tipo, atrito zero na jornada, que a gente ainda pensou nisso, né? E a gente também colocou brinquedos gratuitos, porque, né? Mas a gente colocou, cara, quem quiser, R$ 2 ali. Gente, Sim. A gente vendeu quase 132 mil ingressos. A R$ 2 ali no nosso Natal. Vocês têm noção? Se eu começar a chorar, é sério, porque eu me emociono, assim, Não porque é muito grande. as pessoas se divertiram muito. Teve gente que até disse assim, a gente ficou com receio, né? Será que vai ter alguma barreira e tal, mesmo que seja direto para a entidade?
A gente teve feedbacks assim, nossa, vocês podiam ter comprado mais, sabe? Foi muito, muito legal. E o importante é que a gente cada vez mais está entendendo, e faz 2 anos já, que não é só no Natal que a gente faz apoio a entidades que necessitam, tá? Toda a campanha que a gente faz de sorteio de carro, que a gente faz nas datas importantes do varejo, a gente sempre Tu vai ali, escolhe escolhe na notinha quando vai fazer o... Exato, vocês conhecem bem, né? Porque é isso que a gente está entendendo cada vez mais, assim, a consistência do papel do Iguatemi nessas causas sociais, assim. Então, é óbvio que a gente quer vender, é óbvio que, né, a gente sorteando um carro, a gente está visando a venda, mas daí a pessoa que participa dessa promoção, que nos beneficia com a venda, ela também vai lá e vota numa instituição onde o Iguatemi doa 10 mil reais. Isso é relação de ganha-ganha, e é isso que a gente acredita e está cada vez mais colocando no nosso calendário. E, cara, é assim, ó, não tem preço. Quando a gente faz a ação entrega. a entrega ali, a gente coloca todas as instituições, inclusive cria uma rede entre as instituições, entrega ali, e a gente fica pensando o quanto a gente, como Iguatemi, atingiu pessoas impactou de forma positiva pessoas. De verdade, eu me emociono, assim, porque e eu acho que isso é possível, e de novo, eu acho que a gente pode fazer muito mais e a gente tem essa consciência, mas o importante é começar. A doação de tampinhas, para mim, é um grande exemplo que a gente mudou o comportamento do consumidor. A gente tinha antes, bem nas bancadas, assim, da praça de alimentação, era bem delicadinho, assim, ai, coloca aqui a sua tampinha, não sei o quê, e a gente recebia super pouco. E aí a gente sentou aqui e falou, galera, vamos fazer um troço, tipo uma escultura, né, para chamar atenção. Gente, a gente, assim, ó, a gente tá... Para de chegar a tampinha. Não para de chegar, as pessoas pegam os galões de 5 e colocam ali, então, porque a gente conseguiu dar visibilidade e a gente entrega, assim, no acumulado do ano, eu até vi, a gente está quase em 1 tonelada que vai direto para o Instituto Monserrat. A gente não ganha, entre aspas, a gente Vocês ganha... fazem essa ponte. É só isso, é só aproveitar que tem uma galera que usa garrafinha e mostrar, tipo, galera, vocês podem colocar aqui, porque a gente vai destinar mensalmente, a gente vai lá e destina para o Instituto Monserrat. Então, isso é que é legal, é o Iguatemi usar a potência do seu fluxo para que eles prestem atenção em causas que às vezes não, né? Então, quando tu se coloca de frente com isso e tu vê o quanto é fácil ajudar o próximo, que para ti não vai fazer diferença R$2, mas a soma de muitas Marcelas e de muitos Potters vai fazer toda a diferença para as instituições que a gente está apoiando. Essa é que é a mágica, entendeu? Demais. E é isso que a gente está de coração tentando fazer cada vez mais. E está. Bom, para acabar, o nome do programa é Moda Importa, né, Cris? Já vai acabar. Ficava com esses 5 anos. Não, já passamos do tempo que a gente te prometeu tirar da tua vida, né? Mas tá muito legal, enfim. O nome do programa é Moda Importa e tu tá batendo um papo com 2 jornalistas. Os jornalistas não desligam uma ligação sem ter uma informação, né? Ai, meu Deus. É verdade que o Iguatemi, tô falando de moda, vai ter uma loja do tamanho e da família da Louis Vuitton, nova ali? Já está com o tapume, eu vi ontem. Então fechou, então é informação. Então já é informação. Eu sugiro que quem tá curioso dê uma passeada na frente de onde? Na frente de onde? Dá uma porque é gigantesco. Uma esquina bem grande. Perto da Sephora. Da Dvorsky Cookies. Do lado da Hugo Boss. Ao lado da Hugo Boss. Que, né, e aí a pessoa vai dar de cara com uma super... Quando inaugura? Maravilhosa. Quando inaugura? Olha, estamos bastante próximos, fiquem ligados. Luciano, vai dar tempo de comprar o meu presente do Natal lá, vai dar tempo. Natal tranquilo. Certamente, Cris. Natal certamente. Estamos próximos, quer dizer que vai. Não, Dia das Crianças. Já vamos dar pra passar o Dia das Crianças, mas só vai virar criança. Bem antes. Antes do dia da isso, eu posso dizer, antes do Dia das Crianças, tá aqui, ó.
Ok. Tá Maravilhoso. lá já bem lindo. A minha mãe, inclusive, que frequenta tanto o Iguatemi, ficou impactada ontem. Meu Deus, eu não sabia. Eu já sabia, tava esperando pra ver. Então, vai ser Bom, uma lá dica vem. é uma loja que é uma marca que recentemente tem um filme muito grande sobre ela. Deu, não posso falar mais nada. Cris, um beijo. Muito obrigado pelo teu tempo, pelo teu carinho, por essa história. Muito legal contar isso, Bem. de verdade. Eu e o Iguatemi, em nome do Iguatemi, só tenho a agradecer. Vocês são super parceiros e obrigada, tá? É Obrigada isso. por toda a Espero acolhida. vocês aqui. Valeu. Parabéns pelo trabalho, gente. Um beijo. Um beijo, obrigada. Macrosul Móveis está com a gente, Nelly Produtos de Limpeza também está com a gente, Grupo IES e todas as suas marcas também está com a gente, e KTO.com, para você se divertir na partida que vem por aí. Apesar de algumas ter muita emoção, com a KTO você tem até mais emoção. Valeu, Cris. Valeu, Marcela. E o Moda em Porta volta na próxima semana. Tchau, tchau.